Como vai você? Estou feliz em conhecê-lo. O assunto de hoje é a genealogia de Jesus Cristo, capítulo 11. O autor é Abram Park. Características distintivas e funções de genealogias bíblicas. Na maioria das genealogias bíblicas, assim como nas genealogias gerais, uma introdução precede a enumeração dos nomes. Esta introdução resume a origem e a essência da genealogia e define relações cruciais para entender os nomes que a seguem. Exemplos de introduções em genes bíblicos são os seguintes. Este é o livro das gerações de Adão, Gênesis 5:1. Estas são as gerações de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, Gênesis 10:1. Agora, estes são os registros das gerações de Isaque, filho de Abraão, Gênesis 25:19. Agora, estes são os registros das gerações de Esaú, isto é, Édom. Gênesis 36:1. Estes são os registros das gerações de Jacó, Gênesis 37:2. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que foram para o Egito, Gênesis 46:8. Estes são os chefes das famílias de seus pais, Êxodo 6:14 da manhã. Agora, estes são os registros das gerações de Arão e Moisés, Números 3:1. Registro da genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Os genes bíblicos podem ser classificados com base no formato. As genealogias lineares traçam uma única linha de descendência, Lucas 3:23 da manhã. Enquanto as genealogias segmentadas enumeram todos ou vários filhos de um ancestral especificado, 1 Crônicas 1:5. As genealogias lineares podem ser ainda classificadas em duas estruturas. Genealogias ascendentes lineares listam de descendente a ancestral, colocando ênfase no indivíduo da geração inicial. 1 Crônicas 6:33 da manhã. Pelo contrário, as genealogias descendentes lineares listam de ancestral a descendente, enfatizando a legitimidade da linhagem. A maioria das genealogias bíblicas está no formato descendente linear. As genealogias bíblicas contêm introduções e várias estruturas, que desempenham uma variedade de papéis importantes. Eles também contêm características distintas que os diferenciam da genética geral. Características distintivas dos genes bíblicos. As genealogias bíblicas não contêm falsificações. As genealogias mundanas eram usadas com o propósito de obter e desfrutar dos privilégios especiais associados ao status ou nome de honra de uma pessoa. Eles também foram usados como um meio de mostrar a autoridade e as realizações de alguém. Houve muitos casos em que as posições dos cargos oficiais foram exageradas ou fabricadas e partes da genealogia forjadas no processo. Uma pessoa de nascimento humilde poderia forjar a genealogia ou comprar um status elevado para que um plebeu pudesse se tornar um nobre. Alguns até mudaram de clã completamente. Eles garantiram que os dados de antes de se tornarem nobres fossem eliminados e apenas os novos dados fossem preservados para seus descendentes. No entanto,
Não houve casos em que as genealogias da Bíblia foram forjadas. Nem o status ou o nome honrado de alguém jamais foi exagerado. São registros históricos puros baseados em fatos, sem nenhuma falsificação. Isso ocorre porque toda a Escritura é inspirada pelo Deus vivo. 2 Timóteo 3:16 da manhã. Os escritores bíblicos, armados com os fatos da história, escreveram o que receberam de Deus conforme foram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21 da manhã. Assim, todos os genes bíblicos são registrados pelo Espírito Santo. Eles contêm a admirável administração de Deus da história redentora e sua misteriosa e profunda providência. Os genes bíblicos não contêm nenhuma interrupção. Desde os tempos antigos, houve muitos casos em que até mesmo as famílias mais nobres não puderam preservar sua linhagem porque não tiveram descendência. Na Coreia, os clãs mais nobres são geralmente as famílias da linha primogenitária. A linha primogenitária consiste nas famílias dos filhos mais velhos que nasceram através da esposa legal, em oposição a uma concubina ou amante do progenitor. Um dos requisitos de um clã tão nobre de linhagem primogênita é que possuam um histórico de pelo menos 15 gerações na linhagem. Embora algumas famílias afirmem ser da linha primogenitária, tais linhagens físicas raramente existem. Mesmo quando tais genealogias são encontradas, não é fácil rastrear o paradeiro de sua descendência. A dinastia Goryeo, uma das dinastias mais longas da história da Coreia, durou 34 gerações durante um período de 475 anos, de 918 a 1392 Anno Domini, de Wanggeon até o rei Gongyang. A dinastia Joseon, fundada por Taejo e Seongye, durou 27 gerações durante um período de 519 anos, de 1392 a 1910 Anno Domini, até o rei Sunjong. Nas genealogias bíblicas, no entanto, não houve sequer uma única interrupção na linhagem de Adão até a vinda da prometida semente da mulher. Gênesis 3:15 da manhã. Embora alguém possa descobrir omissões intencionais em algumas das genealogias da Bíblia, quando todas as genealogias bíblicas são examinadas juntas, descobre-se que não houve interrupções até a vinda de Jesus Cristo. As genealogias das nações gentias ao redor de Israel carecem de continuidade e estão desconectadas do passado. Portanto, embora apareçam temporariamente, acabam sendo cortados com o passar do tempo, para nunca mais serem mencionados. O caso é totalmente diferente para as genealogias do santo povo escolhido. Aqueles que carregam as alianças de Deus. Suas genealogias não apenas continuam a partir da estrutura firmemente estabelecida das genealogias passadas, mas também se expandem sobre os fundamentos dessas genealogias passadas. Por exemplo, a genealogia encontrada em Gênesis 29 para 31 revela os nomes e os significados dos nomes dos 11 filhos de Jacó de suas 4 esposas. Essa genealogia, embora mantendo sua estrutura, se expande até os descendentes da 4ª geração em Gênesis 46 para 8 e Números 26 para 1. Funções das genealogias.
Eles revelam a sucessão da linha direta de descendência. 1 Crônicas 1:1 registra a linha direta de descendência de Adão conforme lista: Adão, Sete, Enos, Quenã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Por meio desse tipo de linhagem, podemos determinar o ancestral de cada pessoa. Cada vez que a Bíblia apresenta uma pessoa, ela inclui um registro dos antepassados, ou pelo menos um registro do pai. Até 5, 6 ou até 7 gerações de ancestrais, números 27:1, são registradas para figuras importantes como reis, sacerdotes e profetas. Eles registram fatos históricos importantes. As genealogias bíblicas não apenas mostram relações de sangue lineares, mas também registram fatos históricos importantes que ocorreram entre as gerações. Por exemplo, 1 Crônicas 1:19 da manhã afirma: 2 filhos nasceram a Éber. O nome de um era Peleg. Porque em seus dias a terra foi dividida, e o nome de seu irmão era Joctã. Isso não apenas explica a relação familiar de que Peleg e Joquitã eram filhos de Éber, mas também acrescenta o fato histórico de que foi durante a época de Peleg que a terra foi dividida. Deve-se lembrar, no entanto, que o propósito das genealogias bíblicas não é meramente fornecer informações históricas. Seu propósito maior é revelar a administração da redenção de Deus por meio de tais informações históricas. Em uma linha de pensamento semelhante, o apóstolo Paulo repreendeu aqueles que se preocupavam com as genealogias judaicas sem se importar com a administração de Deus. Paulo afirmou que tais genealogias apenas dão origem à mera especulação e que são inúteis e inúteis. Tito 3:9. Eles revelam afiliações e status. As genealogias revelam a tribo e o status de uma pessoa. Cada tribo de Israel possuía uma genealogia. 1 Crônicas 4:33 da manhã. Portanto, as genealogias revelavam a tribo a que pertencia uma pessoa. O status social e os direitos de um indivíduo também eram determinados pelas genealogias. Após o retorno do exílio babilônico, aqueles que reivindicaram direitos sacerdotais tiveram que provar sua descendência de uma linhagem sacerdotal e foram proibidos de exercer funções sacerdotais se suas genealogias fossem incertas. Esdras 2:61. As pessoas desempenhavam suas funções com base em suas afiliações, conforme declarado nas genealogias. Neemias 7:39 da manhã. Levar as genealogias levianamente era como levar levianamente as afiliações e o status de alguém. A relação entre os genes bíblicos e a história da redenção. Em geral, as funções das genealogias bíblicas incluem revelar relacionamentos familiares e explicar importantes verdades históricas. No entanto, da perspectiva histórica da redenção, as genealogias bíblicas são muito mais significativas por muitas razões. As genealogias bíblicas são resumos e indicadores progressivos da história da redenção. A história bíblica, que começa com o livro do Gênesis e termina com o Apocalipse a João, é a história da redenção.
As genealogias são resumos da essência da administração misteriosa na história da redenção. Na Bíblia, em cada momento importante da história da redenção, uma genealogia é registrada para marcar aquele momento decisivo. As genealogias podem encerrar uma era na história da redenção, bem como iniciar uma nova. O livro de Gênesis é composto de 10 genes, Gênesis 2 para 4. O livro de Ruth, em sua conclusão, apresenta uma genealogia que começa com Pérez e termina com Davi, Ruth 4:18 da manhã. Primeiro Crônicas, que começa com uma genealogia, registra em 9 capítulos uma extensa genealogia que vai desde Adão até aqueles que retornaram do cativeiro babilônico. 1 Crônicas 1 para 1. Os livros do Antigo Testamento de Esdras e Neemias também consistem em muitas genealogias, que incluem listas daqueles que participaram do primeiro e segundo retorno do exílio. Genealogias recém-organizadas e muitas outras. Esdras 2 para 1. O Evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento, também começa com uma genealogia, Mateus 1 para 1. Em particular, a genealogia de Jesus Cristo resume a história de Abraão a Jesus Cristo. É o encapsulamento de toda a história da redenção. Por causa disso, um estudo aprofundado da genealogia de Jesus Cristo nos permitirá ter uma compreensão clara da história da redenção centrada em Cristo. Além disso, tal estudo fornecerá uma visão panorâmica do fio condutor que percorre toda a história da redenção, uma história que Deus planejou antes da fundação do mundo e tem cumprido até hoje. As várias genealogias registradas nas diferentes partes da Bíblia, desde as genealogias em Gênesis até a genealogia de Jesus Cristo, não são apenas encapsulamentos da história da redenção, mas também funcionam como sinalizadores progressivos na história da redenção. Em outras palavras, dentro do tema abrangente chamado História da Redenção de Deus, a Escritura, por meio de suas genealogias, fornece uma revelação progressiva da promessa do advento do Messias como a semente da mulher. Ao fazer isso, a Escritura nos revela que a revelação da salvação de Deus nunca cessou ao longo dos tempos e confirma repetidamente que essa promessa a respeito do Messias certamente será cumprida. Assim, as genealogias bíblicas são sinalizadores da história da redenção que instilam esperança em toda a humanidade. Além disso, eles servem como marcos bíblicos que reafirmam a natureza inabalável da aliança de salvação de Deus. Os genes bíblicos exibem a sucessão da progenie da aliança. Em geral, as genealogias são patrilineares e não matrilineares, o que significa que registram a linhagem do pai e de seu filho. Por esta razão, exceto em casos especiais, as genealogias bíblicas raramente contêm nomes de mulheres. Mesmo na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, os nomes de 41 homens constituem a maioria, enquanto apenas os nomes de 5 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth, esposa de Urias e Maria, aparecem intercalados entre os nomes masculinos. Nenhuma única mulher é mencionada na genealogia em 1 Crônicas 1 para 1.
Isso significa que as genealogias bíblicas exibem principalmente a sucessão da progenie da aliança através da linhagem masculina. Além disso, as genealogias bíblicas contêm omissões e não necessariamente continuam a linha de descendência através do primogênito da família. Isso ocorre porque as genealogias bíblicas não exibem apenas a sucessão de descendentes diretos. Em vez disso, os genes bíblicos exibem a sucessão da progenie que continua a história da redenção por meio das alianças de Deus. O professor Jong Jin Choi refere-se a esta sucessão da progenie da aliança como a sucessão histórica redentora da semente. Ao longo da história, Satanás materializou seu terrível plano para interromper a sucessão da progenie da aliança e frustrar a administração da redenção de Deus. Tais planos surgiram infinitamente dentro da pletora de eventos, grandes e pequenos, intercalados ao longo da procissão da história redentora. 3 dos incidentes mais notáveis são os seguintes. Primeiro, o faraó egípcio procurou matar todos os bebês hebreus do sexo masculino e escravizar os israelitas para sempre. Êxodo 1:18 da manhã. Em segundo lugar, Atália, esposa do rei Jeorão de Judá e filha do rei Acabe de Israel, procurou aniquilar a semente de Davi. 2 Reis 11:1. Por fim, Ramã, filho de Remedata, o Agagita, e primeiro-ministro da Pérsia durante o reinado do rei Assuero, planejou e tentou um massacre completo dos judeus em todo o Império Persa. Ester 3:6. Primeiro, o faraó do Egito, que subiu ao trono por volta de 1539 a.C., procurou escravizar permanentemente os israelitas. Os israelitas tornaram-se frutíferos, aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se extremamente poderosos, de modo que a terra se encheu deles. Êxodo 1:7. O faraó egípcio, o rei que não conhecia José. Êxodo 1:8. Ficou preocupado por causa dos numerosos filhos de Israel. Para suprimir sua procriação, os egípcios os afligiam e tornavam suas vidas amargas. Êxodo 1:8. Quanto mais eles os afligiam, porém, mais eles se multiplicavam e mais se espalhavam. Êxodo 1:12 da manhã. Era evidente que a política de suprimir sua procriação por meio de trabalho rigoroso havia falhado. Portanto, o faraó egípcio instruiu as parteiras hebreias, Shifra e Pua, dizendo: quando você estiver ajudando as mulheres hebreias a dar à luz e as vir sobre o banquinho, se for um filho, então você o matará. Mas se for filha, viverá. Êxodo 1:15 da manhã. No entanto, as parteiras temerão a Deus e não fizeram o que o rei lhes ordenara. Eles deixaram os meninos viverem. E o povo se multiplicou e se tornou muito poderoso. Êxodo 1:17 da manhã. Quando seu plano de matar secretamente os meninos por meio das parteiras falhou, Faraó ordenou, dizendo: todo filho que nascer você deve lançar no Nilo. E toda filha você deve manter viva. Êxodo 1:22 da manhã. Assim,
Ele pediu um massacre implacável de crianças em nível público e nacional. Deus, porém, ressuscitou Moisés conforme sua profunda e misteriosa providência de salvação para Israel. Ele então levantou Moisés no palácio de Faraó para ser educado em todo o conhecimento dos egípcios. Atos 7:20 da manhã. Depois que Moisés golpeou e matou um egípcio, Deus enviou o Moisés de 40 anos para o deserto de Midian. Então, quando ele tinha 80 anos, Deus o levantou como o líder do Êxodo. Atos 7:23 da manhã. Deus puniu o Egito com as 10 pragas por tentar aniquilar os meninos hebreus e escravizar os israelitas permanentemente. Números 33:4. Em 1446 a.C., no 15º dia do primeiro mês, enquanto os egípcios lamentavam em extrema tristeza pela morte de seus primogênitos, os israelitas começaram corajosamente à vista de todos os egípcios. Números 33:3. Então, Deus afogou o Faraó e seu exército no Mar Vermelho. Salmos 78:53. Tudo isso aconteceu porque Deus se lembrou da aliança que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Ele ouviu os gritos e gemidos do povo e os notou. Êxodo 2:23 da manhã. Segundo, em 840 a.C., Atália procurou destruir toda a descendência real de Davi. Quando Atália viu que seu filho Acasias havia morrido, ela procurou destruir toda a descendência real de Davi para que ela pudesse se tornar rei. 2 Reis 11:1. Foi realmente um momento crítico em que a sucessão da progenie da aliança estava prestes a ser cortada. Enquanto isso, Jeozabeate, Jeuzeba, irmã de Acasias, levou Joás, filho de Acasias, e o roubou. E colocou ele e sua babá no quarto para que não morresse. 2 Reis 11:2. Depois de 6 anos de sofrimento sob o reinado maligno de Atália, o sacerdote Joiada finalmente se decidiu e mandou chamar os capitães de centenas dos carites e da guarda, e os trouxe até ele na casa do Senhor. Ele então fez uma aliança com eles e os colocou sob juramento na casa do Senhor e, em absoluto segredo, mostrou-lhes o príncipe Joás, de 7 anos de idade. 2 Crônicas 23:1. Imagine a surpresa e alegria deles quando viram Joache. Eles acreditavam que toda a semente de Davi havia sido destruída por Atália 6 anos atrás. Embora Joás fosse apenas uma criança de 7 anos. O fato de que este descendente davídico ainda estava vivo provavelmente forneceu uma grande esperança, conforto e alegria imensuráveis para todos os que valorizavam e se apegavam à aliança de Deus. Joás, que passou 6 anos escondido no templo do Senhor, tornou-se rei aos 7 anos de idade e governou por 40 anos. 2 Reis 11:3. Atália atuou como peão de Satanás por 13 anos, de 847 a 835 a.C., desde seu casamento com Jeorão, rei de Judá. Então, ela teve uma morte miserável quando o povo a golpeou com a espada quando ela chegou à entrada dos cavalos da casa do rei.
2 Reis 11:16 da manhã. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou quieta quando ela foi morta. 2 Crônicas 11:21 da noite. Como parte de sua providência, Deus escondeu Joás para que a descendência real de Davi fosse preservada, e a chama moribunda da lâmpada de Judá, o reino do sul, queimou intensamente mais uma vez. Com ambição perversa, Atalha procurou destruir a descendência real de Davi. Mas ela não pôde frustrar a providência de redenção de Deus. Terceiro, por volta de 474 a.C., Ramã, filho de Remedata, o Agagita, descendente de Amaleque. 1 Samuel 15:8, planejou aniquilar os judeus. Na Bíblia, Ester capítulos 1-9, está escrito da seguinte forma: Ramã procurou aniquilar em um único dia, o 13º mês de Adar, o 12º mês, todos os judeus que viviam nas 127 províncias da Pérsia. Da Índia a Cuxi, Etiópia, Ester 1:1. Ele ordenou matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, e apreender seus bens como saque. Acontece que, no entanto, foi Ramã quem foi enforcado na forca que ele havia preparado para Mordecai. Seus 10 filhos também foram mortos juntos. Além disso, no 13º dia do 12º mês, 500 homens que odiavam os judeus também foram mortos na cidadela de Susa. No 14º dia do 12º mês, 200 homens adicionais foram mortos. E de cada uma das províncias 75.000 homens foram mortos ao todo. Dessa maneira, mesmo quando os descendentes da aliança enfrentaram a ameaça de aniquilação, Deus os salvou milagrosamente para que sua administração de redenção não fosse interrompida. Para comemorar isso, os judeus observam a festa de Purim ao longo de suas gerações. Assim, a ameaça de aniquilação dos judeus serve de pano de fundo ao livro de Ester. O professor Jong-Jin Choi postula que o livro de Ester contém uma forma de genealogia que usa um estilo narrativo para explicar como o povo judeu, cuja sucessão de descendência foi ameaçada, continuou de modo que a semente histórica redentora, progenie, não foi cortada desligado. O autor deste livro é Abram Park. Abram Park foi um aclamado teólogo de classe mundial com notável espiritualidade pastoral. Ele dedicou toda a sua vida à oração e às Escrituras, tendo lido a Bíblia mais de 1.800 vezes. Ao longo de sua vida ministerial, ele foi um verdadeiro pastor que amou a igreja e a congregação como seus próprios filhos. Sua programação diária consistia em orações de 2 horas e leituras da Bíblia de 3 horas, bem como pregação e evangelização contínuas. Com a convicção de que morrer é viver, ele fez o seu melhor em sua vida de oração a Deus por 3 anos, 6 meses e 7 dias nas montanhas profundas. Quando o sol se pôs, ele não fez nada além de rezar. Quando o sol nasceu, ele não fez nada além de ler a Bíblia. Então, finalmente, um único raio de graça brilhou sobre ele.
Através da poderosa iluminação do Espírito Santo e pela graça de Deus, as cenas da Bíblia se desenrolaram como um panorama diante de seus olhos. Essas cenas foram escritas em grandes folhas de araruta amarradas com um galho. Posteriormente, eles foram transcritos em papel comprado de uma aldeia sob a montanha a cada poucos meses. Foi assim que começaram os sermões de Abram Park. Muitas pessoas ficam impressionadas com o Abram Park da seguinte forma: como uma pessoa pode amar tantas pessoas? Como uma pessoa pode causar um impacto tão grande para tantas pessoas? Ele é tão trabalhador, nunca descansa. Ele nunca deixou de orar. Ele merece ser verdadeiramente honrado por sua dedicação à igreja e às congregações. Um verdadeiro e fiel obreiro de Deus.